amigos, tudo bom? Bom, pra quem tá aqui pela primeira vez, eu sou Isabel Nascimento, imparcialmente cientista, seja muito bem-vindo. Primeira rodada, Campeonato Brasileiro de 2019, jogo contra o Grêmio. Eu acredito que muitos de vocês, como eu, quando viu a tabela do campeonato, a gente viu que seria o primeiro jogo na Arena do Grêmio, né? Além de ser um jogo fora, um jogo contra um dos grandes supostos campeões, né, desse ano. O Grêmio, eu acho que tudo que ele tá classificado, normalmente ele é entendido como um dos favoritos. Então, um jogo que seria de um nível técnico muito alto, com uma dificuldade grande, né? Eu acho que desde a escalação a gente até sofreu um pouco quando a gente vê que a gente vai jogar contra o Grêmio com o Delis, com o Sanches, com o Rodrigo, mesmo com o Everson, até com o Cueva, né, no banco. Eu acho que são jogadores que a gente julga titulares. Quando a gente vê no banco, a gente acaba até ficando um pouco estranha, né, essa opção do Sampaoli. Mas não tem o que dizer, né, já que deu certo, a gente acaba com certeza vendo como foi inteligente o esquema dele. O Sampaoli, ele estudou muito o Grêmio. Só pra vocês terem uma noção, o Sampaoli esse ano ele já colocou 26 escalações diferentes. Então realmente é um jogador que gosta de testar. Ele não tem aquela paixão por um jogador ou outro que ele não tira. Pra ele, se o esquema tático muda, ele muda o jogador sem problema nenhum. Pra ele, os jogadores são apenas ali as peças e o que importa é o coletivo. Isso que é muito legal do nosso técnico. A gente começa o jogo ali com o Sacha. Ninguém liga muito, ninguém espera muito do Sacha. E ele faz o gol. Eu acho que, mais do que tudo, fazer o gol logo no começo é muito importante pro Santos. Acalma e o Santos começa a parar de jogar só com intensidade. É uma intensidade inteligente, isso muda muito no jogo. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro tempo a gente teve 39% de bola. Um time que normalmente chega a 70% joga com 39% e faz 2-0 no primeiro tempo. Mesmo com o time do Grêmio pressionando. O placar final foi de 2-1, até poderia ter sido talvez um empate, porque o Grêmio realmente no segundo tempo se expôs muito, colocou muito pro ataque, muito por causa da entrada do Diego Tardelli. Só que o time do Santos, o Grêmio jogou bem, só que o time do Santos jogou melhor. Porque pra você conseguir segurar o jogo na arena do Grêmio, você tem que ser muito superior ao time deles. E foi o que a gente conseguiu fazer. Voltando para a escalação, Vanderlei junto com o esquema do Sampaoli, os dois craques do jogo de hoje. Vanderlei muito bem, e é o que eu falo, entre Vanderlei e Everson, quem ganha somos nós santistas. A gente tem uma disputa muito grande, um nível alto entre os dois goleiros, e eu acho que quem ganha somos nós. O Sampaoli provavelmente ele vai escolher o goleiro como ele escolhe o atacante, como ele escolhe o meia. Ele vai ler o adversário e vai escolher o que melhor vai se posicionar contra aquele time, o que eu acho que é a melhor maneira. A gente tem dois grandes atletas, não precisa ser um esquentando o banco sempre e um dentro de campo. Acho que essa maneira não tem como o Santos sair perdendo, muito menos nós. Então o Vanderlei numa partida excepcional. O Vanderlei muito bem. A zaga também jogou muito bem. O meio de campo, a gente tem ali algumas peças até diferenciadas. Ele entra com o Jean Lucas. O Jean Lucas eu acho que é um jogador às vezes um pouco afobado. Ele quer mostrar serviço e acaba às vezes se perdendo. Até teve um gol claro, não claro, né, mas um gol, uma boa oportunidade dele no segundo tempo, que ele não mata o jogo, que seria o 3-0, mas eu acho que eu gosto do jogador, eu acho que é um jogador que se impõe. O Felipe Jonathan na lateral, muitas pessoas queriam o Jorge, mas a gente entende que, como o Sampaoli disse na coletiva, ele queria um time fresco para jogar com intensidade de 90 minutos. Então ele coloca um time diferenciado. Acho que o Felipe Jonathan jogou bem, como acho também que o Ferraz jogou bem. O time de forma geral, a gente não tem uma pessoa para apontar que estava abaixo. Realmente os 11 que entraram jogaram muito bem. O Sacha, com certeza, a melhor partida dele, até muito por causa do gol, muito porque ele estava muito abaixo. Então eu acho que se ele jogasse um pouquinho a mais, já seria a grande partida do Sacha esse ano. Soteldo novamente, na minha opinião, uma grande partida do Soteldo. Eu gosto do jogador, eu acho que é um jogador com intensidade. Até o primeiro gol vem de um cruzamento do Soteldo. Gosto muito do estilo de jogo dele. Assim, o jogo é o que eu falo, os 11 que estavam em campo jogaram bem. Talvez as alterações não entraram tão bem. A gente tem o Alisson, até que o Alisson ele entra bem, ele recebe aquele cartão amarelo, mas o Alisson não é a principal jogador que estava não tão à altura do que estava em campo. Mas depois entra o Delis e entra o Sanches. Eu acho que são dois jogadores que não entraram tão bem. Mesmo o Sanches, eu acredito que o Sampaoli não queria jogar com o Sanches, mas pelo Jean Lucas estar cansado, como depois que a gente faz os 2-0, mais ali para os 30 minutos, bem depois, nos 30 minutos do segundo tempo, quando tem de tudo que acontece, o Vanderlei pega tudo, até tem bicicleta do André, o time tá cansado. Então o Jean Lucas sai e entra o Sanches, que
até o comentarista diz, né? Putz, o São Paulo já quis colocar o Rodrigo, quis colocar o Cueva, teve que colocar o Sanches por conta de quem foi o jogador que pediu pra sair. O G. Lucas, ele pede pra sair por causa do cansaço. Então eu acho que entra o Sanches, entra o Delis um pouco abaixo. São jogadores que a gente espera muito. O Delis começa o ano extremamente bem, melhor jogador do Santos ali em campo. Depois os dois estão decaindo um pouco o seu ritmo, talvez não se encontrando muito com o elenco, mas eu acho que isso é de jogo. Eu acho que é uma irregularidade que é comum, não é que são péssimos jogadores ou ótimos jogadores, são jogadores que não jogaram tão bem esse jogo, e que bom que a gente tem peças para repor. Eu acho que o que a gente leva desse jogo é: ganhamos um jogo na Arena do Grêmio com o Rodrigo no banco. Então, isso é legal, isso é ver como o São Paulo ele consegue rotacionar esse elenco. A gente ainda não colocou o Jobson, que é provavelmente um jogador que vai chegar muito bem nessa equipe. Então, como a gente tem boas peças. Na semana que vem a gente joga contra o Fluminense pela besteira do Delis, ali pela aquela discussão vermelho no Delis. Até o Pituca leva cartão, o Alisson leva cartão, então tem bastante jogadores que já começam o ano amarelados, mas eu acho que isso é uma consequência de você tentar parar o ataque do Grêmio, que é um dos melhores ataques do Brasil. Então é isso. Eu acho que foi um jogo muito bom, uma ótima partida. Eu exalto muito as opções do São Paulo e a partida do Vanderlei. Queria que vocês escrevessem aqui embaixo qual foi o jogador da partida pra vocês, o que vocês acharam dessa estreia de campeonato. Na minha opinião, eu tô muito feliz com o resultado, acho que não tem como não ficar feliz da gente ganhar do Grêmio fora de casa. São 3 pontos que lá no final vão fazer muita falta caso algo aconteça dentro desse campeonato brasileiro. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. A gente chegou a 6.000 inscritos e eu tô muito feliz. Tchau, até a próxima.